Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Signo de Áries, arianas, arianos, como é bom te receber aqui no canal todos os dias. Um beijo para todos os arianos, Sol, Lua, Ascendente, que me acompanham aqui todos os dias, tá? Áries, vamos lá, próximas horas, em especial para essa sexta-feira, essa quarta-feira, dia 6 de agosto, tá? Muito bom te receber aqui. E como a gente tá no miolo da semana, eu vou estar trazendo aqui uma energia no oculto, tá, Áries? De repente aí, se ressoar para você, é muito bom ficar atento a esse alerta, né? Esse conselho. Muito bem, o que é que está na luz, o que é que está na sombra para os arianos? Vamos saber aqui agora. Na luz, Áries, nós temos o dois de ouros. Dois de ouros, um arcano que se remete a você revendo prioridades. E é muito bom quando a gente está revendo o que é e o que não é prioridade, principalmente no plano material. Eu venho notando, né, nesses últimos dias, que o plano terra do ariano vem aparecendo cada vez mais. E o dois de ouros, Áries, é um arcano que se detém a falar muito sobre equilíbrio, flexibilidade, uma postura mais equilibrada e muito uma questão aqui de você sabendo o que é e o que não é prioridade, o que deve ou o que não deve fazer. Eu vejo muito com o dois de ouros você ponderando certas questões para esse momento. Aí pode ser no campo amoroso, pode ser no campo do trabalho, pode ser no campo financeiro, pode ser na família, tá? Agora o que é que está oculto que os arianos precisam saber, Tarô? Por favor. O que está oculto para esse momento, a gente tem aqui os 5 de copas. Aí aqui eu vou falar uma coisa, tá? Áries, tu pode estar lidando com algumas flutuações emocionais, que é aquele negócio. Ora tá muito bem, ora tá muito mal. Amor do céu é desse jeito, não é? Ora você se apega muito naquilo que deu errado, ora você solta. Então, essas flutuações, elas podem de alguma forma talvez te atrapalhar. Afinal, nem tudo deve ser perdido, nem tudo está perdido. Talvez seja esse ponto que você devesse levar em consideração. Beleza, por mais que em determinados momentos eu me coloque numa situação de melancolia, numa situação de tristeza, né, que eu poste ali naquela rede social aquele vídeo, aquele texto mais melodramático, tem muitas coisas boas que vêm acontecendo na minha vida. E Ares, olha, atenção com pressões ligadas à autoafirmação. Eu não sei aonde isso aqui entra para você, mas o meu coração pede para dizer. Atenção com situações ligadas à autoafirmação, aonde muitas vezes você não tem as suas expectativas atendidas e de alguma forma isso mexe com o teu lado emocional. Aí tu já sabe, né? Quando mexe com o lado emocional, provavelmente, né, você pode sim acabar por conta dessas flutuações, tomar decisões equivocadas, de repente uma situação que você deveria ser mais racional, mais plano terra, se deixa levar por algumas emoções. Talvez seja esse ponto aí que tem que ficar um pouco atenta, né? Um pouco atento. Muito bem, vamos para as demandas, né? Para esse momento. Áries. Ó, 4 de espadas, um arcano que fala de descanso. O cavalo de copas. Aqui, Ares, é muito o seguinte, tá? É pegar leve. Eu vejo aqui o seguinte, situações em que quando você pega leve, isso faz bem para você. É muito aqui, bate muito com aquela filosofia que é o seguinte, quando você solta, as coisas automaticamente vêm para você. Quer saber? Eu vou me distanciar daquela pessoa. Aí quando você se distancia, que você dá aquele tempo, aí as coisas elas fluem para você até de uma forma mais leve. E esse cavalo de copas é um arcano que pode estar falando de alguém que se declara, de alguém que fala, de alguém que propõe para você alguma coisa.
e no fundo isso vai trazer para você até uma sensação de paz, ou você vai reconhecer o seguinte: olha, valeu a pena eu ter naquele momento priorizado uma outra coisa na minha vida e sem, pô, de boa, sem perceber, as coisas vieram para mim naturalmente, eu também me abri naturalmente para algumas questões. Às vezes é uma tensão no campo emocional, é uma tensão no campo de trabalho ou família, que quando você se desprende um pouco, ao que parece, tudo se normaliza, tudo fica mais tranquilo, tá? Eu sinto muito isso. E temos o 5 de paus, que eu vejo aqui que é um arcano muito pautado em conflitos, mas eu ainda vejo que são conflitos que devem ser enfrentados depois desse momento de descanso. Afinal, você sabe, Ares, não é fácil para ninguém. E para você também não vai ser. E o 5 de paus pode sim estar falando de alguns conflitos, de algumas palavras um pouco mais fortes, todo mundo querendo dar a sua opinião, mas no fundo ninguém ouvindo o que o outro está dizendo. E também talvez seja esse momento em que você também devesse respeitar um pouco suas emoções, pegar um pouco leve em algumas questões. E o 5 de paus te coloca em situações onde você pode até, Ares, mediar certos conflitos. Aí fica uma dica: atenção quando você for mediar certos conflitos para você não pegar demais uma energia que não é sua, ser parasitado por uma energia que não é sua. Então, talvez agora, conflitos eles serão enfrentados, e eu diria até que precisam ser enfrentados, para às vezes até você reconhecer aquilo que você deseja. Portanto, Ares, afirme assim sem medo: a minha força vem de Deus. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Signo de Touro, taurinas, taurinos, como é bom te receber aqui no canal. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Touro, para essa quarta-feira, dia 6 de agosto, tá? Como a gente está no miolo da semana, hoje eu quero trazer hoje eu quero trazer uma tendência para a luz, tá? Uma tendência também para a sombra, né? Talvez até algo para você ficar um pouco atento, ficar um pouco ligada, tá? Um pouco ligado. Lembrando, pega aquilo que ressoar, o que fizer sentido, o que não fizer sentido, deixa aí e tá tudo certo, tá bom, Touro? Que a alegria de viver esteja contigo todos os dias, hoje, amanhã e sempre. Por favor, tarô, signo de Touro. Taurinos, olha, o que é que está favorável para esse momento? O arcano da Rainha de Ouros, que é um arcano que fala muito de acolher, de lucro, de fidelidade, mas também um arcano que convida ao autocuidado, tá? Talvez agora é um momento em que você se encontra, de alguma forma, Touro, mais prático, proativo. Não é só a questão de mostrar serviço, mas é muito uma tendência que eu noto aqui de você estar numa vibe lucrativa. Eu já falei para vocês, né, não tenham receio de falar sobre dinheiro, mas a Rainha de Ouros é uma rainha, tá? Muito pautada na questão de poder de compra, de presença muito forte, tá? Talvez até essa presença muito forte que você tenha seja até notada por pessoas ou superiores. Momento de fazer mais. Momento de fazer mais, momento de ter uma postura que eu diria até um pouco mais generosa com pessoas e, claro, também generosa consigo mesmo. Então, assim, está favorável para assuntos práticos, para resolver questão palpável. E é muito aquilo, quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu vou receber. Toma lá, dá cá. O que está oculto, que os taurinos têm que ficar um pouco atentos, por favor, tarô. Ó, o 9 de paus. O 9 de paus aqui pode estar falando, sim, de exaustão. Eu quero fazer tudo, né? Essa rainha de ouros aqui, ela até pode ser esse excesso. Você quer fazer tudo, quer se responsabilizar por tudo, e de alguma forma isso traz para você um certo cansaço, tá? Uma certa exaustão. Não tem como eu não pensar em outra coisa aqui, Touro. Ai, amor, não é para mim isso. Beleza. Mas para alguns aqui, esse 9 de paus pode sim estar vindo como um cansaço, uma exaustão.
talvez você se comprometendo com mais responsabilidades do que deveria se comprometer, a falta de parcerias também, tá? De repente, você queria um apoio de alguém, de repente não tem, ou simplesmente você não aceita. Então, vejo muito aqui no oculto que é importante você respeitar as suas limitações para esse momento, porque é aquele negócio, eu cuido de todo mundo, mas eu também tenho que cuidar um pouco de mim, né? Eu cuido de todo mundo, de todo o que tem, eu estou cuidando, eu estou pegando, né? Manda mais, manda mais, manda mais. E talvez isso vai sim bater um cansaço importante você ficar um pouco atento, né? Para não se deixar levar por situações que promovem um certo desgaste. O 9 de paus é um arcano de persistência, né? De persistir. Se esse for o caso, o no oculto aqui seria, ó, você pode persistir mais, que se você persistir mais, funciona. Beleza, eu até vou dizer isso aqui para alguns taurinos, tá? Se for o oposto aqui nesse oculto que eu estou falando. Então, se por um lado você pode estar lidando com grandes demandas pegando tudo, por outro lado, está faltando um pouco de persistência em algumas situações. Eu acho que você deu para entender, tá? Quais são as tendências, por favor, tarô, para as próximas horas, para o signo de touro? Touro, ó, roda da fortuna. Nossa, a carta do mundo junto com a roda da fortuna. A gente tá falando aqui, taurinos, de uma reviravolta muito grande, tá? Tipo assim, dois arcanos muito ligados a mudanças, a transformações. E olha só, terminando aqui em comemoração, aqui pode ser um reconhecimento, pode ser uma promoção, pode ser uma quitação de uma dívida, pode ser você iniciando um novo ciclo, conhecendo pessoas. Minha nossa, tá? Uma alegria. O Três de Copas é uma comemoração em equipe, é uma comemoração muito positiva, é uma leveza também. O arcano do mundo que aparece aqui no centro da tua leitura pode estar falando de comemorações, tá? Talvez até você comemorando algo que você aguardou durante muito tempo, touro. E assim, foi plantado para isso acontecer. Então, eu diria que, sabe aquele momento em que o seu número do consórcio é contemplado? Pronto, é nesse naipe, sabe? É aquela notícia boa que chega, é aquela situação que estava em crise, que de alguma forma tudo muda e vai para uma segunda etapa. Então vejo, Touro, que o caminho está aberto aqui para as próximas horas para conclusões e conclusões com fechamentos de ciclo e uma nova etapa surgindo. Pode ser até um começo de um novo trabalho e quem sabe até um começo de um novo relacionamento aqui. E é sobre você aproveitar. Portanto, afirme assim: hoje inicio um novo capítulo em minha vida. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, Touro. Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Gêmeos, Geminianas, Geminianos, paz e bem, tá? Vamos lá, Gêmeos, para tua leitura, tua previsão de tarô para as próximas horas. Muito prazer. Eu me chamo Amorra. E tô aqui de domingo a domingo trazendo a tua previsão, tá? Gêmeos, como a previsão é para o miolo da semana, né, para essa quarta-feira, próximas horas, vou trazer aqui um arcano também falando aqui do que é que está no oculto, né? Talvez aí para trazer para você alguma observação, algum alerta, tá? Mas antes de qualquer coisa, o que é que está na luz nesse momento para o signo de Gêmeos? Ó, Seis de Paus. Seis de Paus é um arcano de triunfo, né? De conquista, de uma batalha ganha. Por que não dizer de um reconhecimento? Possivelmente aqui, Gêmeos, você recebendo certos reconhecimentos. Se for no literal, você recebendo reconhecimentos. A tua postura também de vencedor, de vencedora. O
que está no oculto tarô, por favor. No oculto, ó, o arcano da estrela no oculto. E aqui, gente, é o seguinte, é a falta de conexão. Literalmente, essa estrelinha no oculto, ela pode sim estar falando da falta de conexão, de talvez até certas ilusões que são criadas, a falta de fé também, a falta de esperança. É quando a gente não consegue se conectar 100% com algo. Tu pode estar lidando aqui com situações onde você ou não está enxergando os sinais que o universo está colocando para você, ou você não está conseguindo se conectar o suficiente. Amor, é verdade, ó, tem certas pessoas que eu não confio mais, tem tendências que eu não espero melhor. E a estrela, talvez, ela alerta para situações dessa forma, né? Que às vezes é importante ter fé. Agora, é claro, a fé, ela cega também. Então, bora imaginar aqui, partir do pressuposto. Você está com energia muito grande de vitórias, de fazer valer a pena, de chamar a atenção, de dar a volta por cima. Mas se você tiver só aquela fé cega de achar que se não fizer nada, as coisas magicamente vão acontecer, aí não é assim que a banda toca. Eu acho que deu para entender. Então, aqui no oculto, essa estrelinha aqui pode estar falando desse excesso também, sabe? Eu tenho fé, eu tenho isso, e acaba virando uma ilusão. Então, talvez seja esse ponto aí, gêmeos, que tu tem que ficar um pouco atento, né? Se não fizer a tua parte, se não se ligar, se não colocar os pés no chão, algumas coisas também não podem se sustentar apenas porque você acredita, tá? Muito bem, quais são as tendências para o signo de Gêmeos? Eu não sei se está conseguindo ouvir, gente, mas tem um grilo, não sei, né? Porque eu posso tirar esse ruído na edição, mas tem um grilo aqui dentro do estúdio. E eu já procurei esse grilo por todo canto e esse grilo só aparece quando eu estou começando a gravar as previsões. Mas assim mesmo, né? É o sinal que o universo coloca pra gente. Gêmeos. Ó, ponderamento, 2 de ouros. Interessante que saiu 2 de ouros também para Áries. 2 de ouros. 9 de copas. Temos aqui uma satisfação. E o rei de espadas, né? Uma questão bem intelectual sobre as emoções que você vem vivendo. Olha, gêmeos, um bom momento aí para colocar certas coisas em ordem. O arcano do 2 de ouros, eu vejo muitos geminianos trazendo essa premissa de revendo, claro, prioridades. Talvez até você está lidando aqui com alguma dualidade, aonde requer sim essa tendência de colocar na balança, de ponderar decisões, de fazer escolhas que para esse momento são prioridades. Pode ser escolhas que envolvem pessoas, pode ser escolhas que envolvem trabalho, mas você está ali, ó, tentando organizar. O 2 de ouros também é um arcano que vem para falar de flexibilidade, de entender o tempo das coisas. E o 9 de copas é um arcano que talvez venha para falar sobre, ó, se você equilibrar, se você fazer boas escolhas no momento, você vai sentir uma certa satisfação. E eu vejo até que a escolha que você faz, o que você decide, te coloca nesse patamar de contemplação, de um resultado palpável aqui emocional. Aí pode ser sim, você lidando com, de repente, dando uma chance aqui para alguém, dando uma chance para um diálogo, aproveitando melhor a sua solitude, agradecendo por aquilo que você tem. E o Rei de Espadas é uma figura que fala muito sobre distinguir ou separar o que é real de ilusão. Decisões aqui com o Rei de Espadas são decisões mais pautadas na racionalidade do que em qualquer coisa. Então eu vejo que tu pode estar lidando nesse momento com figuras de pessoas até um pouco mais diretas, pessoas que falam, que não têm receio de se expressar,
e que até podem demonstrar uma certa frieza. Mas no fundo eu vejo que você está muito bem com isso. Ou para alguns aqui, né? Tu tá numa vibe que talvez tu não quer contato com ninguém, tá muito bem, obrigado. Tá? Eu vejo muito isso, você muito bem. Mas atenção para você não acabar distanciando pessoas. E quando eu falo distanciando pessoas, eu não estou me referindo só a amor romântico, mas a qualquer tipo de outra manifestação. É um momento favorável para a organização, para decisões sensatas, conversas e reuniões e diálogos mais firmes e talvez até você colocando na balança situações que são extremamente favoráveis para você. Tá bom? Afirme assim, gêmeos. Está tudo sob controle. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço. Até amanhã. Signo de Câncer, cancerianas, cancerianos. Que a alegria de viver esteja contigo, Câncer. Vamos lá para a tua previsão, para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Câncer, para esta quarta-feira, dia 6 de agosto. Como a gente está no miolo da semana, Câncer, hoje eu quero trazer o que é que está na luz e o que é que está na sombra, tá? Na tua energia, nesse momento. Opa, já pulou aqui, ó. Na luz, o arcano do pendurado. E o pendurado vindo aqui no positivo, Câncer, pode sim estar falando de finalmente, né? O distanciamento necessário foi dado, uma lição foi aprendida, observando certas coisas sobre um ponto de vista diferente. Amor, tinha uma situação ali na minha vida, uma situação A, B ou C, que eu precisava enxergar essa situação de um outro ângulo. E o arcano do pendurado pode sim estar falando da manifestação disso, né? Observando algo sobre uma outra premissa. Ou finalmente você se desprendendo, né? Adoro pensar assim. Cancerianos que, ó meu filho, a lição aqui já foi aprendida. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E você se solta dessa árvore, né? Você não vai usar essa árvore como balanço. Então vejo muito um momento de você se desprendendo aqui de algumas estruturas. E o Rei de Paus aqui no oculto, aonde esse Rei de Paus, ele pode sim estar falando, Câncer, de você estar lidando com certas pessoas, aqui pode até envolver pessoas que são um pouco mais duras. Porque afinal o rei, né, todo rei no oculto pode sim estar falando de alguma forma de tirania. Então, ou você pode ser muito, ter cuidado para você não forçar demais uma barra, ou ficar atento a quem está querendo forçar demais uma barra para seu lado. Eu não estou falando aqui de amor romântico, não, de qualquer coisa, tá? E eu ainda vejo aqui com o Rei de Paus, no oculto, para alguns, a falta de maturidade. Era para ter uma maturidade X e essa maturidade não está acontecendo, não está rolando. Então, no oculto pode ser isso, tá? Você lidando com uma pessoa que, ou você, que talvez precisasse ter uma postura usando a experiência, mas acaba não usando. Aí acaba sendo tirano, né? Tirania, comportamento de quem manda, mandão. E claro também excessos de trabalho, né? Aqui pode estar falando muito de você estar focando demais em uma coisa e esquecendo de outra. Então, é importante também você rever isso, Câncer. Afinal, lembra que o pendurado tu tá aqui se desprendendo. Tá vendo as coisas sobre um ponto de vista diferente. Quais são as demandas, tarô, por favor? Ó, tá vendo? O mago, criação, intelectualidade, colocar em prática certas questões. Cavalo de espadas. E o arcano do 7 de espadas. Olha, Câncer, vamos lá, tá? O momento está muito favorável para iniciar, para produzir, para fazer. O mago é um arcano que envolve muito a questão de criação, de manipular os recursos que tem ali.
os elementos que tem ali. Às vezes eu não tenho o que perder, sabe? Para alguma situação X, Y, Z, eu não tenho o que perder. Então eu vou tentar, vou fazer. Eu vejo você sendo muito habilidoso. E tem coisas que podem chegar para você nesse momento muito rápido. Esse cavalo de espadas pode sim estar representando de uma oportunidade chegando para você assim, pei, pei, pou, pou. Tudo muito rápido, tudo muito numa velocidade que talvez não dê nem tanto tempo de você fazer certos planejamentos. E o sete está aqui, o sete de espadas. E esse sete de espadas ele se remete muito à, à autossabotagem, à mentira, à traição, a algo que está escondido que você possa não estar vendo. Então, aqui fica talvez até um alerta, né? Tem que ter maturidade para lidar com algumas situações. Por mais que o momento seja favorável para inícios, para manifestações, fica um pouco atento à fofoca, tá? Aqui tá com cara de fofoca, gente. Viu? Gente cobra no trabalho. Então, atenção quando você compartilha seus planos para outras pessoas, quando você expõe suas ideias nas redes sociais, porque aqui pode sim estar falando de gente que cobra, de gente que pode estar falando mal de você pelas costas, ou quem sabe até já para esse momento você tendo uma revelação, alguém revelando para você aí quem está mexendo os palitinhos contra você. E talvez você reuniu, porque o mago também pode falar de você reuniu informações aqui sobre algo. Mas atenção como você lida com as informações que você sabe. Porque você pode, sem perceber, colocar a carroça na frente dos bois e as coisas não saírem como você queria. Então, diria que é um momento que pede um pouco de cautela para comunicações, principalmente se envolve aqui questões de dinheiro, de pessoas e até, quem sabe, amor romântico. Mal-entendidos podem acontecer aqui entre você e alguém, palavras malditas, e é importante ter honestidade, tá? Eu vejo muito isso. Tá faltando aqui um pouco de honestidade. Tem alguma coisa que não está clara no momento aqui. Ou alguém está te escondendo alguma coisa, ou aqui, claro, também pode representar você muito esperto, escondendo algo de alguém, talvez porque você quer se sobrepor, se sobressair. O que não seria uma coisa ruim. Às vezes é aquele negócio, ó, chegou a mim tal informação, e com essa informação eu vou sair na frente antes de todo mundo. Ou seja, é muito aquilo, não perde a oportunidade. Vai-se embora. Por isso que eu falei que às vezes, ó, boquinha de siri para poder seguir adiante. Portanto, afirme assim, Câncer, sem medo. Afirme. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Leão, leoninas, leoninos, que a alegria de viver esteja com você, Leão. Vamos lá para a tua previsão, tuas tendências para essa quarta-feira, 6 de agosto. Mas é claro que pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui, tá? Como a gente está, Leão, no miolo da semana, eu vou trazer aqui um arcano também avaliando o que é que está oculto, de repente o que tu não está percebendo, tá? No teu entorno. Lembrando que a leitura geral é coletiva, pega aquilo que ressoar, o que fizer sentido, o que não fizer, deixa aí, tá? Por favor, tarô, que aqui está na luz e na sombra. 3 de copas, um arcano que vem para falar de pessoas, de alegrias, de leveza, de comemorações. E o arcano do cavalo de espadas, tá? Que no oculto pode sim estar falando, Leão, da síndrome do pensamento acelerado, né? Você lidando com muitas informações, lidando com muita coisa, talvez até aqui faltando objetividade. É tanta demanda que às vezes vem para falar assim de um pouco de falta de objetividade, imprudências. É um arcano também que fala de fofocas. É aquele negócio, né? Eu me coloco ali nas comemorações, com as pessoas, conversando com todo mundo, e sem perceber a gente deixa escapar ali alguma informação,
ou se mete em alguma fofoca, ou fala alguma coisa que não deve, tá? Eu não estou na tua pele e não sei o que é que pode ser. Mas é muito importante você ter um certo cuidado com certas palavras que saem da sua boca, né? Às vezes quem vem pra gente falando de outras pessoas, né, compartilhando coisas, sei lá, nos dá a confiança de que a gente pode também fazer a mesma coisa. Mas é muito importante você ficar atento a isso para não tá, para seu nome não estar na boca de fofocas, tá? Eu diria isso. O seu nome não está na boca de fofoca porque você talvez falou aquilo que não era para falar. Então, assim, momento de leveza, aproveita, curte, se diverte, né? Mas se policiar, ser um pouco, ter um pouco mais de prudência, eu sinto aqui na minha intuição que é importante para você, tá? Vamos para as tendências, por favor, tarô. Ó, arcano do As de Copas, um arcano que fala de possibilidade de inícios. Nós já temos aqui um Três de Copas, então é algo que está mexendo com tuas emoções ou que pode mexer com tuas emoções. Aqui pode representar a chegada de pessoas, a chegada de boas notícias, o coração aberto para fazer algo. E olha só, o arcano maior, os enamorados. Então a gente pode aqui estar falando de manifestações de amor, tá? Uma conexão, um desenvolvimento de uma relação, um amor que está sendo construído, ou simplesmente uma conexão que tem de tudo para funcionar, para dar certo. A gente está falando aqui de harmonia, quem sabe até de escolhas, né? Você junto com essa pessoa que você está, ou escolhas que tomamos, ou que tem pessoas aí que tomam, que de alguma forma causam impacto em nossa vida. Pode estar lidando com isso, né? A carta dos enamorados é um arcano também que fala sobre a gente gostar daquilo que faz, se sentir conectado com aquilo que faz, né? Ama aquilo que faz. Talvez seja assim, né? Uma notícia que chegue para você que você, minha nossa, era o que eu queria, né? Tô legal, tô bem. E não tem como não mencionar, né? Já ia pular essa etapa, mas eu vou dizer, a gente está vivendo Sol em Leão, então como aqui é um coletivo, né? Pega essa energia geral, aqui pode estar representando os aniversariantes de Leão da semana, ou você que faz aniversário nessa quarta-feira em específico, que talvez está mais feliz, está mais alegre, está mais conectado com as pessoas que estão à tua volta, né? Tem essa possibilidade do novo, desse bom desenvolvimento. E olha, é um arcano aqui do Sete de Ouros, que é um arcano que envolve paciência, é um arcano que envolve reciprocidade, respeito coletivo. Então, eu diria que, por mais que a tendência seja de inícios, de conexão, eu vejo muito na figura do Sete de Ouros aquela questão que é importante ainda ter uma certa lucidez. Eu vou até colocar essa palavra que nem cabia aqui, mas eu vou colocar. Mas ter uma certa lucidez sobre o tempo das coisas, né? Sobre refletir qual será meu próximo passo, viver com mais prestígio e receber as recompensas que de repente você pode estar recebendo no momento. Aqui pode indicar dinheiro, pode indicar benefícios. Você tem as condições necessárias para poder dar um salto maior, para fazer alguma coisa maior no momento. É um arcano também que eu considero que é um arcano de reconhecimento. Então você pode sim estar lidando com alguns reconhecimentos no momento, mas ainda aqui fala de paciência, ter calma, sabe? Aqui vem você superando um momento que é mais difícil. E assim, a recompensa vem, a riqueza vem. E talvez você está agora apalpando, Leão, aquilo que você sempre sonhou. Ou de repente, aqui você está começando alguma coisa, tenha paciência para poder germinar. Ah, eu comecei nesse momento uma conexão com alguém, uma nova etapa, ou foi uma escolha que eu fiz, e agora é o momento de você esperar um pouco aí as coisas acontecerem. E claro, sempre pensando em qual será o seu próximo passo. Então vejo que é um momento muito favorável aqui para alguns leoninos, tá?
E eu vejo também, tá? Eu sinto aqui que dinheiro, energia para dinheiro, energia para bens materiais estão muito em pauta nesse momento em tua vida. Então, assim, é surfar, surfar na onda. Afirma assim, sem medo, leão. Mereço o melhor. Não tem outra coisa, não. Mereço o melhor. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Virgem, virginianas, virginianos. Que a alegria de viver esteja contigo, Virgem. Vamos lá para a tua previsão. Eu me chamo Amorrá e tô aqui todo dia, tá, Virgem? Trazendo a tua leitura, tuas tendências, tá? Como a gente tá no miolo da semana, né, para essa quarta-feira, dia 6. Eu vou trazer aqui, Virgem, dois arcanos, tá? Um na luz e um na sombra, para tu poder entender como é que tá a tua energia no momento. Que a alegria de viver esteja com todas e todos vocês. Signo de Virgem, tarô, por favor. Virgem, olha, arcano maior, a torre. E essa torre aqui, ela vem no positivo. Então, eu vejo aqui que você pode sim estar pegando certas pessoas aí de surpresa. Tá? Você pode estar terminando uma parceria com alguém, dizendo na cara verdades para algumas pessoas. O arcano da torre é um arcano também que fala de radical, de ser radical aqui em alguns pontos. Se isso vem para você como favorável, eu vejo muito aqui que você aprendeu com erros anteriores. E é aquele negócio, ó, eu aprendi com aquele erro anterior e, colega, aqui não. Aqui não. Beleza, eu me ressignifiquei diante de uma situação que foi um pouco mais cabulosa, que foi um pouco mais tenebrosa, mas a lição foi aprendida. Então eu vejo muitos virginianos que aprenderam aqui uma lição e não vão estar aí caindo no golpe novamente, não. Tá? O que é que vem aqui no oculto, tarô? Por favor. No oculto aqui, nós temos o arcano do As de Espadas. E o As de Espadas aqui no oculto pode sim estar faltando da falta de clareza sobre algumas questões. A falta de ideias, diálogos muito ambíguos. Então, eu diria que é muito importante você ter firmeza, levar em consideração aquilo que você aprendeu. Tá? Levar em conta aquilo que você aprendeu. E claro também que aqui pode estar falando de uma certa dificuldade de enxergar as coisas como elas são. Sabe? Enxergar as coisas como elas são, não pegando as nuances. Aqui é um arcano que se remete a comunicações, então muito cuidado também com comunicações ambíguas. Às vezes você quer tomar uma decisão, você quer ser radical em um ponto, mas é importante aqui ter clareza, né, sobre o que você está fazendo. Eu sinto muito isso, é saber utilizar a espada. Saber utilizar a espada. Não sei se para você faz sentido, mas é saber utilizar a criatividade que você tem. A ideia, né? Os planos mentais que você tem. Porque nada vai adiantar se você aprendeu com os erros, mas você não sabe como colocar isso em prática na tua vida. Pegou a visão? Eu aprendi com o erro, beleza, não caiu mais, mas como é que eu vou usar isso na minha vida? Ó, Rei de Espadas, eu não estou falando. Alguma coisa aqui está mais fria, você pode estar se sentindo mais frio, mais pé no chão. Aí eu volto aqui e falo até para o As de Espadas, né? Que esse As de Espadas aqui pode já falar do excesso de racionalidade, de querer encontrar lógica em tudo. E o Rei de Espadas é um arcano de autoridade, de estratégia, que chega e faz. A roda da fortuna, ou seja, a gente está aqui falando de algo kármico, de destino,
de coisas que se transformam ou estão para se transformar na tua vida. A roda gira, né? A roda gira, Virgem. E parece que você tem que cortar ou tem que ter uma postura, até eu diria, saber utilizar a sua racionalidade para viver aqui essa transformação, porque tem uma mudança aqui, tá no curso, e essa mudança, de alguma forma, ela vai trazer um certo equilíbrio ou vai te colocar numa posição em que você vai precisar saber decidir. Eu não esperava que aquilo fosse acontecer, por mais que seja favorável para mim, eu não esperava que aquilo fosse acontecer, e eu vejo muito Dois de Ouros você ponderando decisões. Tem chance aqui de escolha, tem chance aqui de equilíbrio. Aqui para trabalho, eu sinto muito isso, sabe? Para trabalho pode estar representando algo relacionado a mudanças, e mudanças grandes, tá? Não estou falando aqui de uma mudança pequena, não. Eu falo de uma mudança realmente 380 graus. Que você vai precisar ter uma certa intelectualidade. Eu vejo aqui que tem um grupo específico de virginianos que vão precisar saber discernir. Você fica naquele negócio ou vai embora. Eu sinto muito isso, tá? Tu pode estar lidando aqui, Virgem, até com a falta de paciência, né? Com algumas pessoas. E talvez o Dois de Ouros venha aqui. Cara, eu vou priorizar aquilo na minha vida. Não dá para mim ficar observando só uma coisa ali. Não, eu preciso, na minha vida, priorizar aquilo. E o arcano do Dois de Ouros é um arcano que envolve flexibilidade, mas também é um arcano que envolve prioridades. Então, vejo que agora as escolhas que você faz, elas são pautadas em situações que são empurradas para você nesse arcano da roda da fortuna, por mais que seja de destino, não tem como você evitar, mas as prioridades, elas recaem. E eu vejo muito Dois de Ouros você conseguindo equilibrar isso, tá? Portanto, afirme assim para esse momento, tá? Sem medo. Eu sou coragem. Eu acho que tem que ter a coragem aqui hoje, viu? Eu sou coragem. Muito bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês, tá? Fiquem com Deus, Virgem. Um abraço e até amanhã. Signo de Libra. Librianas, librianos, paz e bem, tá? Que a alegria de viver esteja contigo, Libra. Eu me chamo Amon-Ra e todos os dias estou aqui no canal trazendo a tua leitura, a tua previsão diária. Claro que pode ressoar para você nos próximos dias, tá? Libra, como a previsão é para quarta-feira, dia 6, eu vou trazer aqui o que é que está na luz e o que é que está na sombra, tá? Para esse meio de semana. Por favor, tarô. O que é que está favorável? O que está desfavorável para o momento? Ó, favorável aqui vem a justiça. E a justiça aqui pode estar falando de você resolvendo finalmente aqui uma questão, tá? Você finalmente resolvendo uma questão, sendo justo, ou até mesmo uma tendência de destino para agora, você recebendo por aquilo que você fez. É quando uma justiça ela recai, a gente até pode estar falando de uma reconciliação com você mesmo. Ou uma situação que há um tempo vinha sendo inflamada e com o arcano da justiça aqui, com imparcialidade, vai trazer para você um certo equilíbrio, né? São as verdades da vida. E não tem como fugir da verdade. Não tem como fugir da verdade. Então, tu pode estar lidando aqui com uma situação agora em que, poxa, valeu a pena ter escolhido a verdade. Valeu a pena ter escolhido o lado certo. Eu vejo muita justiça vindo como isso, tá? O que está nesse momento desfavorável, Libra, aí aqui, ó, vem o cavalo de paus. O cavalo de paus aqui pode estar falando de atenção com impulsividade, com fogo de palha, né? Com conclusões precipitadas. Com aquele negócio que pode começar com o maior enxame, né? Com a maior impulsividade, mas no fim acaba se tornando uma certa desorganização. Vejo muito isso. Então, foca naquilo, né, que traz uma organização para você, ou
ou você precisa saber lidar com a impulsividade. Porque senão você pode colocar a carroça na frente dos bois. Tá? Eu sinto muito isso, né? Colocar a carroça na frente dos bois. Então, saber lidar com a impulsividade. Rainha de Ouros. Pajem de Espadas. Pajem de Espadas é um arcano que vem para falar de comunicação, de alguém se comunicando com você, ou você se comunicando aqui com alguém, procurando se comunicar com alguém. E o arcano dos 7 de copas, tá? Então, o que é que eu vejo aqui, tá? O 7 de copas é um arcano, Libra, que fala sobre ilusões, projeções, idealizações, muitas demandas, né, vindo para você, aí volta aqui para a questão do cavalo de paus que eu falei, sobre ter um controle sobre a impulsividade. Então, aqui é o seguinte, ó. Tu tá lidando aqui, ou tu vai estar lidando com uma situação que você vai precisar investigar um pouco mais. Antes de você cair de cara, é importante você investigar um pouco mais. Principalmente com palavras, com informações que chegam até você, tá? Porque, na verdade, o que eu percebo aqui é que pode sim rolar alguns mal-entendidos. E esses mal-entendidos, eles geram ainda mais ilusões. Então, você se iludindo demais por uma situação, ou você promovendo essa ilusão em alguém. E aqui, gente, eu não estou falando especificamente de campo amoroso, não, tá? Pode ser outras manifestações aqui, uma amizade, no campo de trabalho, no campo de família, as informações que se desencontram. A gente acha que uma coisa é de um jeito, quando na verdade é de outro jeito. Ao passo que a Rainha de Ouros talvez é aquilo, ó, é aquele momento em que você está racional, você está ali lidando com praticidades, com coisas mais palpáveis. Informações vão chegar para você, ou já estão chegando. Pode estar lidando aí com gente que está perguntando demais, gente que está stalkeando você, tá? O Pajem de Espadas, eu vejo também a energia de alguém aqui que está observando demais, perguntando demais, analisando demais. Então, cuidado com idealizações que você pode criar sobre algo, tá? Idealizações que você pode criar sobre algo, ou simplesmente você querer abraçar o mundo com as duas mãos, pegando todo e qualquer tipo de demanda, né? Pode ser no trabalho, até na vida financeira, gastando demais, cobrindo, né? Às vezes tu tá lidando aí com a situação que tu tá cuidando, acolhendo demais e não tá percebendo que a longo prazo isso pode sim trazer para você algum certo prejuízo. Então, talvez é aquele momento, Libra, de colocar um pouco os pés no chão, sabe? Se alguém chegar aí prometendo para você muita coisa, sabe? Ai, conheci aquela pessoa, tá prometendo para mim mundos e fundos, ó. Investiga um pouco mais. É importante, tá? Sinto muito isso. Essas questões de promessas, né? Não adianta só falar, tem que provar. Então, por isso que é importante colocar aqui os pés no chão, como a Rainha de Ouros. Afirme assim, tá? Para esse momento, vamos fazer um mantra de proteção hoje, né? Afirme assim: a cruz sagrada seja a minha luz. É o seu mantra de proteção de hoje. Deixa aqui nos comentários, Libra, esse mantra. Eu vou deixar aquele coração, né? Que eu sempre deixo quando você comenta. Fica com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Escorpião, escorpianas, escorpianos, que a alegria de viver esteja contigo, Escorpe. Vamos lá para a sua leitura de tarô para as próximas horas. Especial Escorpião para essa quarta-feira, dia 6, tá? Sua mensagem diária aqui no canal.
E como a gente está no miolo da semana, eu vou trazer aqui hoje o arcano na luz, tá? E na sombra, né? O que é que pode estar ali acontecendo no oculto que você não está percebendo. Pode estar te atrapalhando ou até é um bloqueio, tá? Ó, página de copas, um arcano de ingenuidade, de propostas, de amor, de leveza, de criança, tá? Jovialidade. Então, talvez agora tu tá naquela vibe mais se joga, né? Mais emocional. Eu quero viver isso, eu quero fazer aquilo. No oculto aqui veio o 9 de ouros. Então, eu diria para alguns escorpianos, tá? Colocar um pouco o pé no chão, né? Colocar um pouco o pé no chão é sempre importante. Pronto. Não é porque tá bom que tu não vai, que tu não precisa colocar o pé no chão, não, né, Scorpio? Amor, tô assim, eu tô na vibe, sabe? O vento tá batendo na minha cara, eu já acho que ele me ama, né? Eu já acho que ele tá afim de mim, né? O vento tá ali me beijando. Não, bota o pé no chão, tá? Esse 9 de ouros aqui, ele pode sim estar falando de um excesso também, né? O excesso, se jogando, se colocando em risco demais. E colocar um pouco os pés no chão acaba sendo fundamental. Então, no oculto aqui, para alguns, esse 9 de ouros ele vem assim, para falar dessa forma. Pelo menos é isso que eu interpreto. Pode ser o oposto? Claro que pode, tá? Claro que pode. Vamos para as tendências. Coração tá aberto, hein? Coração tá aberto. Não tô falando que tá aberto o coração, ó. É namorados, né? É namorados um arcano do amor. Um arcano de conexão. De escolhas também, né? Ó, talvez aqui, ó, uma conexão com alguém que vai te deixar um pouco em paz, né? E assim, gente, nem sempre é uma conexão amorosa, né? Pode ser uma conexão de trabalho, uma reconciliação com alguém da família, mas eu interpreto muito isso, né? Uma conexão que traz para você um pouco mais de tranquilidade. Ou talvez é aquele momento aqui para alguns que de repente tomam uma decisão de ficar distantes, para talvez entenderem o que querem aqui no julgamento, né? O julgamento é um arcano que envolve reconciliação. O julgamento é um arcano que envolve uma nova etapa. Talvez você, junto com alguém aqui, quando eu falo isso, não estou falando só de vida amorosa, tá? Pode sim ser um momento crucial aqui no relacionamento e decisões impactantes podem ser tomadas, né? Talvez aí vocês finalmente decidem ficar juntos ou você decide ceder para alguém, né? Alguém pode decidir também ceder para você. O julgamento, ele também veio para falar de maturidade, sabia? De maturidade, de um renascimento. Talvez após um distanciamento ou após um diálogo mais honesto, você finalmente se ajustou com alguém, ou você pode ter se ajustado, Escorpião, com as suas emoções. Você fazendo as pazes com as suas emoções, você fazendo as pazes com os seus projetos, talvez até você olhando ali para trás e se perdoando, se desprendendo de algo, virando uma página. O julgamento, interessante que o julgamento é a penúltima carta, né, dos arcanos maiores. Depois do julgamento só vem o mundo. Então eu diria, Escorpião, que é um momento muito crucial aqui para você, tá? Muito crucial. Isso envolve aqui uma conexão com alguém ou uma conexão com uma estrutura. Mas é isso, né? Do nada as coisas podem mudar. E talvez até uma oportunidade única que você possa ter. Pode estar lidando aqui com algo aí, ó, que chegou para você, que é uma oportunidade
única. Muito forte a tua leitura para esse momento, tá, Escorpião? Talvez você vai precisar tomar decisões pautadas no que você está sentindo e no seu instinto. É assim que você vai encontrar o ponto de equilíbrio e resolver situações como essa do momento. Afirme assim: sou resiliência. Afirme: sou resiliência. Muito bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês. Fica com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau, Scorpio. Signo de Sagitário, Sagitarianas, Sagitarianos. Vamos lá para a tua leitura, tua previsão de tarô, Sagita, para as próximas horas. Em especial para essa quarta-feira, dia 6, né? O miolo da semana, o meio da semana. Claro que pode, Sagita, ressoar para você nesse momento. Eu quero começar a tua leitura falando o que é que está favorável e o que é que pode estar bloqueando ou pode estar desfavorável para esse momento, tá? Sagita, ó, 2 de copas. Se vem no favorável aqui, boas escolhas. Conexões, né? É um arcano que envolve inclusive amor, né? Sentimentos. Tem sentimentos aqui, tem forças que se unem para aumentar a conexão, para fortalecer os laços. Então, assim, tá favorável, né? Essa questão de aberturas emocionais. Vamos ver mais. O que é que está desfavorável? Ó, o arcano da estrela aparece aqui como desfavorável, então talvez venha para falar muito da falta de conexão. Olha que interessante isso, né? Se por um lado o 2 de copas ele fala de conexão, a estrela aqui pode sim estar falando de uma falta de conexão, de uma falta de fé, de não se jogar 100% a alguma coisa. Ou para outros aqui, são as ilusões que são criadas, né? Nossa, tem essa conexão aqui, nossa, vai salvar a minha vida, vai mudar a minha vida. Quando na verdade tem que colocar um pouco os pés no chão, né? Se esse for o caso, tem que colocar um pouco os pés no chão. Aí eu gosto de, como é uma leitura geral, de citar esses 2 cenários, tá? Um cenário que tem que colocar um pouco mais os pés no chão e um cenário que talvez vai ser um pouco mais difícil você se conectar, né? Ter fé e acreditar. Ó, as de copas, gente, rei de espadas, e o arcano do 3 de ouros. Então aqui envolve pessoas, envolve uma expansão de negócios. No fundo do deck, ó, o 8 de espadas, talvez representando ainda alguns bloqueios. Olha, Sagita, eu vou dizer aqui claramente o que é que eu vejo, tá? Se você está tentando puxar lógica demais para algumas situações, tem situação que não se resolve só com a lógica. Tem situação que não se resolve só com a lógica, tem situação que não se resolve só com essa postura rígida, esse pé para trás. Eu vou até falar uma coisa que eu falei para um outro signo, e não foi nessas previsões de agora, mas vai caber muito bem aqui, que é o seguinte. Não são 4 elementos? Terra, ar, água e fogo? Então, o elemento água, emoções, o elemento ar, que é a espada, intelectualidade, comunicação, lógica, o elemento terra, praticidade, o fogo, criatividade. Então, às vezes a gente quer resolver uma situação ou precisa lidar com uma situação utilizando um determinado tipo de elemento e a gente não usa, né? Prevalece um outro elemento na nossa vida.
E o que eu sinto aqui é que o que prevalece nesse momento é muito uma questão aqui intelectual, com esse rei de espadas aqui. Então, talvez tu possa estar diante de algumas conexões que surgem no momento em que você está muito ali, né? Não que isso seja negativo, mas tu está muito ali ligado, muito atento, muito estratégico ao conversar com pessoas, ao dialogar com pessoas, sabe? A revendo uma parceria, tá revendo demais a parceria, quais são as pretensões daquela pessoa. Eu vejo muito isso, que talvez até seja algo importante para esse momento, né? O As de Copas que vem com essa possibilidade do novo, e ao mesmo tempo que vem você está muito estratégico, está atento ao que as pessoas estão dizendo e principalmente está atento ao que você próprio está dizendo. Talvez para não se comprometer demais, ou porque quer as coisas bem certinhas, as coisas bem pé no chão. Agora, com esse 8 de espadas aqui no centro, no fundo do deck, aí pode estar representando que isso possa estar escondendo uma outra coisa. Eu me coloco numa postura tão rígida para algumas questões que eu não me permito viver. Eu não me permito me conectar. E talvez seja esse o ponto do momento, né? O que talvez pode atrapalhar, talvez seja esse excesso. É importante, eu repito, eu sinto muito isso aqui na minha intuição. É importante ter criatividade, desculpa, é importante ter intelectualidade, estratégia, racionalidade, mas também é importante saber ceder. É importante manifestar, é importante demonstrar também. E esse As de Copas ele pode representar muito isso, a importância de demonstrar. Pode estar lidando aqui com a figura assim de uma pessoa um pouco mais direta. Tu pode estar diante aqui de uma pessoa que responde àquilo que você faz, é papo reto, mas talvez também seja alguém que não é que esconda, mas não demonstra como deveria demonstrar. Não se joga da forma que deveria se jogar. Mas o caminho está aberto aqui com esse 3 de ouros para diálogos, para comunicações que são muito favoráveis. E talvez você devesse surfar nessa onda, né? De expansão e conexão. Fazer contatos nem sempre Sagitário, a gente consegue fazer tudo sozinho. E aprender a pedir ajuda, por mais experiente que a gente seja, é importante. Afirme assim, sem medo, estou fazendo o meu melhor. Afirme, estou fazendo o meu melhor. Muito bem, deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, Sagita, até amanhã. Signo de Capricórnio, capricornianas, capricornianos, como é bom te receber aqui, Capricórnio. Vamos lá para a tua leitura, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, quarta, dia 6 de agosto, mas é claro que pode ressoar para você nesse momento, tá? Como a gente está no miolo da semana, né? No meio da semana aí, Capricórnio, eu vou trazer para esse momento o que está favorável e o que não está favorável, tá? Muito bem, signo de Capricórnio, por favor, tarô. Ó, Rei de Copas aqui no favorável. E esse Rei de Copas, ele vem para falar bastante sobre emoções, positividade, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou sentindo, né? Intelectualidade emocional, uma postura emocional. Pode ser você ou pode ser alguém que você está lidando. Mas aqui eu vou falar de você, tá? Talvez você muito mais empático e conectado com algumas estruturas, mais do que nunca, né? O que não está favorável, ó, o 5 de ouros. O 5 de ouros é um arcano que pode sim estar falando de escassez, de dificuldade de pedir ajuda, de prejuízo também, tá? Eu tenho que falar aqui, o 5 de ouros também é um arcano que se remete a prejuízos. Mas desse contexto aqui eu vejo muito
Capricórnio, atenção com atitudes pautadas na carência, na escassez, fazer uma coisa só porque está carente, tomar uma decisão só porque as emoções estão falando mais alto. Então, eu diria que é importante você ter um pouco de atenção com essas instabilidades que pegam aqui bastante no campo terra, né? Cinco de ouros é um campo terra, então a gente pode estar lidando com uma situação em que envolve você também entender os seus limites, né, sobre ajudar pessoas. Às vezes tu está lidando aqui com uma situação que emocionalmente tu pode estar se jogando demais e bate aquele sentimento de falta. Poxa, eu estou fazendo aquilo e não estou recebendo nada em troca, tá? Então eu diria de forma geral, ficar um pouco atento a como você reage ou age em situações que envolvem escassez. Seja você precisando pedir ajuda, seja você ajudando pessoas. Ó, pessoas, 3 de ouros, a gente está falando aqui de uma situação que envolve pessoas. Pajem de paus. E o 2 de paus. Então é interessante que sim, as possibilidades elas aparecem. Agora sim, vai ter que se comunicar com pessoas. O 3 de ouros é um arcano sim de reuniões, de colaborações, e talvez boas colaborações elas podem sair nesse momento para você, Capricórnio. E é o que eu falei aqui, não tenha receio de pedir ajuda caso você deseje. O Pajem de Paus, ele fala de impulsividade, de coragem, de partir para cima, sabe? Vou partir para cima, vou fazer, quero fazer. O 2 de paus, um arcano de possibilidades. Então, talvez assim, é algo que vai te fazer enxergar novas possibilidades. Pode ser uma conversa muito interessante que você tenha com um grupo de pessoas que vai abrir tua cabeça para algo que até então você não tinha na cabeça. Ah, eu pedi a ajuda daquela pessoa e foi importante para eu ter coragem de botar para frente, de me aventurar naquela situação. Então, assim, é aquele momento em que as possibilidades aparecem para você, mas a partir do momento em que você se abre para conexões, se abre para apoios. Aqui eu posso estar, pode ser casais que trabalham juntos, se for uma energia para relacionamento, tá? O 3 de ouros fala muito de um casal que está em pleno processo de expansão e já começa a enxergar possibilidades que até então não enxergavam. O mundo aqui é aquele negócio, ó. Se vocês ou você tiver coragem, olha aqui, olha aqui o mundo de possibilidades que pode aparecer para vocês. Ou aparecer para você. Então eu diria, Capricórnio, que é aquele momento em que você deve aproveitar o fluxo, aproveitar o processo de expansão. E não se recusar a pedir ajuda caso você precise. Tá? Até ter cuidado para não ser tão pessimista, porque o 5 de ouros pode sim representar aqui pessimismo. E você poder surfar na onda aqui do que está se expandindo em tua vida. Afirme assim para esse momento, vai valer a pena. É um mantra que eu vejo aqui para você, sabe? Vai valer a pena. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês. Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Aquário, aquarianas, aquarianos, como é bom te receber aqui, Aquário. Vamos lá para a tua leitura, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, dia 6 de agosto, tá? Como é o miolo da semana, vamos trazer aqui o que é que está favorável, o que não está favorável para você, tá, Aquário?
Para esse momento, o que é que está favorável para os aquarianos, tarô? Ó, postura. Sete de paus. Sete de paus é aquele negócio. Se vendo favorável, meu amigo, é você protegendo o seu ponto com unhas e dentes. Tá? Defendendo o ponto com unhas e dentes, lidando muito bem com concorrências, o que não deixa de ser importante, lidar muito bem com concorrências. O que está desfavorável, ó, pessoas. Aqui o 3 de copas, ele pode sim vir para falar aqui no que não está favorável, uma questão de contar com uma expansão emocional e ela não acontecer. Esse 3 de copas aqui, que fala muito do plano emocional, no oculto aqui, pode estar falando de gente interesseira, que para comemorar com você está ali perto. Mas quando o pau quebra, não está perto de você. Sabe? Vamos colocar assim, né? Hoje eu estou com a língua solta. Amigo de birita. Amizade por interesse. Só pauta ali naquela comemoração. Então eu diria que é algo que você tem que rever para esse momento. Tá? E para outros aqui que essa tendência à proteção e à proteção não se torne uma resistência emocional. Vou colocar esse outro cenário. Aonde você tem tanta resistência que você se coloca inflexível para viver ou dificulta a aproximação de outras pessoas. Então coloca esses dois cenários. Tá? Não sei com qual é que você se identifica. Vamos para as tendências. Sete de ouros. Cavalo de paus. O momento está pedindo ação. Luz, câmera, ação. Ó, e 9 de ouros. Ó, Aquário, atenção para a fruta não ficar podre. Você demorou tanto tempo para comer a fruta que ela que ela apodreceu. E eu vejo muito aqui os 7 de ouros aparecendo como aquele momento de paciência, de calma, de revisão, de superação de uma questão ou de outra. Ao passo que o cavalo de paus é um arcano que pede atitude. Toma atitude, velho. Bora colocar esse dinheiro aí para render. Vamos viver aquela experiência, vamos viver aquela aventura, porque tu só tem a ganhar. E eu vejo aqui com o arcano do 3 de ouros que você tem muito a ganhar com algo. É você multiplicando, porque o 9 de ouros é um arcano de resultados. É um arcano que vem para falar de, poxa, foi melhor do que eu imaginava. Eu não estou falando aqui de satisfação emocional. Eu falo de lucro, de algo palpável, do amor que sim, pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, mas você vai precisar se arriscar mais. Então talvez agora é um momento, essa quarta-feira, que suas atitudes, Aquário, trarão resultados. E o plano Terra está muito em alta aqui. Então eu vejo que para trabalho, para estudos, para cotidiano, é um momento muito favorável para você. Agora requer que você tome atitudes. Requer que você se aventure. Ó, vou até pautar nisso hoje porque eu não quero nem mudar de assunto. Então assim, é aproveitar a recompensa. Aproveitar o bom resultado. E multiplicar aquilo que você tem. Aí aqui é para onde? É para o trabalho, é para a vida amorosa? Porque tua autoestima aqui, ela pode estar muito elevada no momento. E você atrai aquilo que você deseja. Portanto, afirme assim, Aquário, para esse momento, não tenho medo. Assim é você dizendo para você mesmo, eu não tenho medo. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho, que eu sempre deixo para vocês. Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu estou de volta.
Tchau, tchau. Signo de peixes, piscianas, piscianos. Vamos lá para a tua previsão, peixes, para as próximas horas. Em especial, peixes, para essa quarta-feira, dia 6. O miolo da semana. E eu quero trazer, piscianos, para esse momento, na leitura, o que está favorável e o que não está favorável, tá? Para esse momento, por favor, tarô, o que está favorável e o que não está favorável para os piscianos. 8 de espadas vem como favorável. Então aqui parece que você vai sim se soltar de um pensamento, tirar dos olhos as vendas, não ver uma questão sobre um ponto de vista limitado. É o pisciano que parece que, tô tirando dos olhos as vendas. Vou ver as coisas realmente como elas são. De repente foi aquele conflito mental que você enfrentou, que de repente quer saber, cara, não dá. Então vou me soltar, vou falar. Não vou ficar prendendo voz. Desfavorável aqui, vem o arcano dos enamorados. Esse arcano dos enamorados, ele pode sim estar falando, aqui eu vou colocar o clássico, tá? De indecisões. Uma indecisão ali, outra ali. Aí talvez sejam essas indecisões que façam com que você não tire dos olhos as vendas, peixes. Então não se deixe levar por indecisões. Quando a indecisão bater, você tem que ouvir os seus instintos, ouvir a sua intuição. Essa é a premissa. Se deixa levar nesse momento por tua intuição, pelo que o teu coração está pedindo. Vai agradar a alguns? Vai. Vai desagradar a outros? Vai. Mas você vai estar seguindo o seu instinto. É sobre isso, cara. Tá? Não tenha receio de provar para você mesmo aquilo que você está sentindo. Sabe quando a gente está com raiva incubada? Eu vejo muito essa questão de incubado. Eu não sei nem se tu sabe o que é estar incubado, mas é isso, tá? Nove de espadas, angústias, pesadelos, medos, inseguranças, a mente clamando ali por alguma coisa. Pode ser você lidando com alguém assim também, tá? 5 de ouros. Interessante aqui, viu, peixes? A gente pode eu vejo muito aqui uma questão que está trazendo para você um certo incômodo, mas você sente dificuldade de pedir ajuda para as pessoas. Ou tem uma pessoa nesse momento que precisa bastante da sua ajuda. Muito da sua ajuda. Talvez ela não pede por orgulho, ou você não pede por orgulho. Ou é aquele problema que está incubado. Lembra que eu falei agora há pouco? Incubando aí alguma coisa. Então aqui pode ser um problema incubado, que tem que comunicar, está favorável aqui para comunicar, para falar. E o arcano do 4 de ouros. Ou seja, cara, aqui é o seguinte, você está lidando com uma certa resistência. Está resistindo demais, está segurando demais alguma coisa. E eu diria para alguns piscianos, cara, isso adoece. Sabia? 5 de espadas. Que luta é essa que tu tá travando que não vale a pena, cara? Que luta é essa que tu tá travando que não vale a pena? Talvez você tenha tanto medo de perder alguma coisa aqui que tenta segurar isso com unhas e dentes, mas ao que parece não está compensando. Pode ser um trabalho, pode ser um negócio, pode ser uma relação com alguém. Aqui também pode implicar também uma pessoa, né, que promove isso aqui em você. Ou você pode estar promovendo isso aqui em alguém. Mas, peixes, eu vejo que é um momento em que você está segurando demais algo. Beleza, que pode representar, se tiver firmeza numa coisa, vai ultrapassar
essa dificuldade, sim. Mas eu vejo que parece que no placar você pode estar perdendo. E é necessário acordar dessa angústia. E esse 9 de espadas aqui é angústia, é tristeza, é culpa, é decepção. Pode estar lidando aqui com escassez, então cuidado com, sabe, com carências que fazem com que você tome decisões que não é para tomar. Ou simplesmente não é o momento ideal para você se relacionar com algumas pessoas e tem que dar uma segurada um pouco mais aí. Mas a tua leitura para esse momento, peixe, está muito, sabe? Está muito delicada. Então eu diria assim, se for para você segurar esse momento, que você segure, sabe o quê? O financeiro. Dê uma segurada aí antes de entrar em qualquer negócio. Mas fora isso, cara, se você precisa de ajuda, é bom você pedir. Se você tem que falar, é importante se comunicar. Não dá para você guardar tudo isso para si, porque aqui eu vejo um rancor sendo guardado. E algo que envolve aqui a estabilidade de algo. Talvez você já enxerga uma situação, até mesmo com alguém, como algo que traz instabilidade. E você quer segurar aquilo a todo preço, quando na verdade tem alguma coisa que não tá se sustentando e gera essas instabilidades. Tá bom? Afirme assim: a cruz sagrada seja a minha luz. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.